Já se perguntou se um kit de iluminação barato realmente entrega qualidade? Eu também tinha essa dúvida e eu decidi testar esse kit de iluminação Godox de 80 centímetros há mais ou menos um ano. E, para ser sincero, eu gostei desde o primeiro dia. Mas, com o tempo, eu percebi alguns detalhes que ninguém te conta. O tamanho de 80 centímetros ocupa bastante espaço, a montagem pode ser meio demorada se tu tá com pressa, e não dá para esperar muito desse tripé que vem com o kit. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que fez eu continuar usando esse kit por um ano e o que fez eu quase desistir de usar ele. E aí no final tu decide se vale realmente a pena dado o teu contexto e a tua necessidade. Ah, e se tu acha que equipamento bom tem que custar uns 3.000 reais, dá uma olhada nos resultados que eu já tive usando esse kit de iluminação. E aí pessoal, eu sou o Luiz, aluno de odontologia na Federal aqui do Sul e empreendedor novato no ramo do audiovisual. Já trabalhei nesse meio tempo com alguns professores universitários da URGS, que é a maior universidade federal aqui do Sul do Brasil e uma das maiores do Brasil, pelo menos na odonto. Também trabalhei com grandes dentistas e em vários nichos. E o meu objetivo aqui no canal é ajudar quem está onde um dia eu estive, com algumas dúvidas em relação aos equipamentos e querendo consumir um conteúdo que te agregue algum valor, que te ajude de fato a tomar alguma decisão, a conhecer melhor um equipamento. Então, sem mais rodeios, bora pro vídeo. Bom, a proposta do kit é essa daqui, é até bem simples, né? Um softbox, que a gente pode chamar de octabox, nesse caso pelo formato dele, que tem 8 lados, de 80 centímetros, com um grid, um tripé, um suporte para uma lâmpada, junto com a lâmpada, né? Então vamos falar de partes por partes. Beleza, a gente tem a sombrinha, que pelo menos no meu kit veio nessa sacolinha aqui, o que é muito legal. É uma sacolinha bem boa, e nessa parte aqui, onde fica a ponta da nossa sombrinha, ela acaba ocupando pouquíssimo espaço dentro da sacola, então tu consegue colocar mais alguma coisinha ou outra se necessário. Eu vou abrir ela, é realmente enquadrar aqui. Pronto. Vocês podem ver que é muito grande, é até difícil de enquadrar aqui. 80 centímetros chega a ser um pouco mais do que o meu braço, então só para vocês terem uma ideia, é um espaço realmente grande que tu precisa para conseguir montar ela e ser feliz, usar tranquilamente. E a desmontagem até que é rápida, ficou uma sombra. Para quem nunca teve experiência com esse tipo de modificador de luz, geralmente ele vem com uma espécie de arame, assim, uma estrutura que é um pouco mais chata de tu montar. Então, tendo esse formato de sombrinha, ajuda bastante porque acaba sendo mais simples de tu abrir, muito embora ocupe bastante espaço, tu ainda precisa colocar o tecido difusor e o grid, que tem a montagem semelhante à do tecido difusor, a gente vai falar disso mais lá pra frente. Então beleza, temos o grid também, o tecido difusor pra gente colocar no octabox, e aí a gente pode colocar a lâmpada tanto voltada para o fundo dele, quanto voltada para frente dele. Além disso, ele parece ter um suporte que meio que ensaia a possibilidade de tu colocar uma dupla difusão, que seria muito bom, ideal para te ter uma luz bem suave. Mas apesar disso, por ser uma sombrinha, tu teria que alterar essa tua camada de segunda difusão, um upgrade possível barra gambiarra possível, vamos botar assim. A lâmpada tem 50 watts de potência, e em outro vídeo aqui do canal eu comparei com um painel que também tem 50 watts de potência, e realmente eles estão par a par. Eu não cheguei a usar nenhum método de medição, mas usando ambas e testando, eu consegui ver que a luz tem forças bem parecidas, 2.700 a 6.500 kelvins e a bivolt, o que ajuda bastante. O nome dessa rosca fêmea aqui é E27, então qualquer lâmpada que seja E27 vai caber aqui. Tem lâmpada de 150 watts, se eu não me engano, no Mercado Livre, então aí vai um ponto positivo, existe possibilidade de upgrade. Esse suporte aqui para botar no tripé, eu confesso que é a parte mais decepcionante de todo o kit, que fixa o suporte no octabox. Não é muito boa, ela acaba cedendo um pouco com o tempo. A minha mesmo dá para ver que já cedeu um pouco aqui, eu consigo apertar ela. E a pior parte para mim é essa rosca aqui, que gira a lâmpada. Pelo menos do kit que eu comprei, o octabox faz um certo peso na lâmpada que faz com que ela mexa. E aí isso dificulta bastante o manejo do octabox. E aí já vamos direto para o segundo ponto, que tem a ver com uma recomendação que eu tenho para quem quer comprar esse kit. O segundo ponto diz respeito ao tripé. O tripé é daqueles mais basicão possível. Eu vi que tem alguns kits que vêm com tripés maiores, de 2 metros, e outros com os tripés menores, de 1,60 m, então dá para ler isso no anúncio antes de fazer a compra. Em geral, eu acho legal que ele venha com o tripé, mas como o suporte para a lâmpada fica dentro do tripé, tu precisaria colocar a tua mão dentro do tripé,
rosquear a parte de cima e de baixo para manter a tua luz angulada, para fazer alguma alteração, caso tu queira durante as filmagens, o que é uma coisa extremamente comum. Então, eu não recomendo que tu utilize esse kit com o tripé que vem no kit. Claro que dá para fazer, eu fiz assim por muito tempo, mas o ideal, na minha opinião, é que tu use uma girafa. Então a gente tem aqui uma girafa, deixa eu mostrar. Esse daqui é um tripé desses normalzinhos, igual o que vem no kit, e aqui a gente tem uma girafa, um braço, né? E a gente consegue colocar ela aqui com uma rosca, e agora ela fica como se fosse fazendo parte do nosso tripé, um componente a mais, e a gente tem a opção de fazer isso aqui, né? De angular o braço da girafa, e mais que isso, né? A gente consegue também angular assim, ó. Então tu consegue alterar de várias formas diferentes a angulação da tua luz. Para mim faz muito mais sentido tu usar uma luz principal desse jeito, porque tu vai ter mais controle sobre ela. Claro que tu vai gastar um pouco a mais, mas vai te ajudar muito quando tu for gravar e tiver que fazer algum tipo de ajuste na luz, não estiver na angulação que tu quer, ou vai trocar de cenário, precisa mudar um pouco a angulação, dá muito trabalho fazer sem a girafa. Como o adaptador só tem o liga e desliga, quando tu bota ele dentro do Octabox e fecha o Octabox, tu só vai ter acesso à luz por baixo da sombrinha, que tem um zíper ali que é por onde vai o tripé. E é por ali que tu vai conseguir desligar e ligar a luz, mas para controlar ela de fato tu vai precisar do controle. E esse controle aqui, ele é muito bom, mas ele é muito ruim também. Primeiro que, claro, se tu perder ele, tu não vai mais conseguir controlar a tua luz, então nesse sentido é horrível. Assim, ele é super, super básico de usar, super simples, ele tem algumas funções. Eu não vou ficar entrando aqui nos detalhes, porque eu acho que é o tipo de coisa que tu pega ele na mão e tu já vai entender. Ele vai ter um controle de luminosidade, de potência e um controle de temperatura, mas o que realmente me irrita um pouco nesse controle é que às vezes ele é meio chato, tu tem que chegar bem na frente do Octabox, às vezes na frente não funciona, tem que botar um pouco no lado, então isso é um pouco esquisito. Apesar disso, tu ter a possibilidade de não precisar andar até o Octabox para alterar alguma função dele, é muito legal e já diferencia, por exemplo, de um painel LED, como é o caso do meu aqui, o 800, que eu tenho um vídeo no canal falando sobre, mas eu preciso chegar perto desse painel aqui e mexer nele para que eu consiga alterar alguma configuração dele. Beleza, agora a hora que todo mundo quer ver, vamos mostrar na prática esse kit e como ele pode influenciar a nossa luz. Beleza, eu posicionei aqui o Octabox no quarto e medi a distância com uma trena, da onde ele tá até aquela parede ali. E deu mais ou menos, não sei se vai dar pra ver aí, 1,89 m. O meu quarto está completamente escuro, eu estou só com a minha luz principal ligada aqui, que é um painel 800. O meu monitor também está ligado, mas ele está com um brilho bem baixo. Eu vou desligar a luz principal e vou ligar o Octabox e a gente vai ter um ambiente totalmente escuro. A gente está em 1:50, com um ISO de 2000 e com f5.6 bastante fechado, por isso o ISO está em 2000. A gente vai testar o máximo da luz, o mínimo, e a gente também vai testar com e sem o grid para a gente ver a diferença e vocês terem uma ideia de para que serve essa luz, como que ela pode ser útil na vida real, na prática, utilizando ela. Beleza, sobrou basicamente nada de luz aqui no quarto. Liguei agora o Octabox, ele não está virado bem para mim. Agora o Octa está virado bem para mim, bem próximo, está a menos de um braço de distância. Essa daqui é a potência máxima dele. Então observem que o quarto já está bem iluminado, provavelmente está até um pouco estourado aí dentro da câmera. E vamos lá para o mínimo. Às vezes é importante também a gente saber qual o mínimo de potência que a gente vai ter para iluminação, porque a gente pode querer fazer trabalhos de diversos tipos, que vão, às vezes, ter que ser mais criativos, ter um take específico que a gente quer fazer. Então fica aí, só para quem gostaria de ver, né? Esse Octabox é bastante grande, então ele consegue me iluminar muito bem, e esse controle aqui que vem junto com a lâmpada tem algumas configurações pré-estabelecidas. Essa é uma, aqui a gente tem a outra, e aqui a gente tem outra. Então uma mais fria, uma mais quente, uma um intermédio. Essa seria mais quente, essa mais fria e essa é o intermédio. Agora a gente vai colocar o grid e vai ver a diferença na prática de para que serve, afinal de contas, esse nosso modificador. Beleza, agora eu vou mostrar de novo as três configurações do controle na mesma potência, porque ele sempre fica pré-setado nesse sentido. Aqui a gente tem a mais quente, aqui a mais fria, e aqui o intermédio entre as duas. A gente está na potência máxima do Octabox. Podem ver que ele perde bastante potência, porque o grid é uma coisa que a gente bota na frente da luz, então é natural que chegue menos luz até o nosso assunto, além de que ele dispersa muito menos a luz para o nosso ambiente, então ela fica muito mais concentrada. E eu acho que isso gera um efeito muito interessante. Agora eu posso, por exemplo, deixar o meu assunto bem mais iluminado, mesmo que o meu fundo fique escuro. Mas eu acho que isso é muito interessante em algumas ocasiões, por exemplo, de baixa luminosidade, eu consigo deixar o fundo basicamente
no breu, ainda que o meu assunto esteja iluminado. Para mim é para isso que é muito interessante o grid, o zoom aumentado. Posso baixar um pouco a potência. Aí está. Tendo como base essa luz principal que ilumina mais o meu assunto do que o fundo, eu consigo aos poucos ter mais controle da iluminação que eu quero fazer no meu vídeo de maneira geral. Então agora eu liguei uma luz um pouco mais fraca aqui no meu outro lado para diminuir as minhas sombras. Então veja como é antes, como fica depois. Eu fico com as sombras menos escuras. Como meu fundo está sem luz nenhuma, eu posso ligar um bastão de LED ali atrás, virado, por exemplo, para a parede. Agora eu tenho uma iluminação com bastante controle, onde eu decido aonde vai cada luz e aonde elas incidem. A luz de fundo está pegando só o fundo, não está pegando em mim. A minha luz principal está pegando só essa região aqui e está vazando menos para o fundo. E essa minha luz secundária está fazendo então uma abertura das minhas sombras, está deixando as minhas sombras menos escuras. Só para a gente ter uma noção, vou desligar o Octabox. Então essa é a diferença de ter e não ter essa luz principal. Diferença da luz secundária, diferença da nossa luz de fundo. E lembrando, o céu é o limite, a gente pode fazer quantas combinações a gente quiser. Um cenário um pouco mais neutro, um pouco mais aconchegante, talvez. Eu gosto muito das várias possibilidades que ter uma luz como essa, bem controlada, me dá, porque aonde importa que é o meu assunto, eu mantenho uma coisa fixa e vou alterando o restante do cenário. Então, sem que eu influencie toda a minha cena, eu consigo gerar um controle individualizado de cada luz, para onde ela vai, o que ela faz. E essa liberdade criativa faz eu gostar tanto de ter uma luz controlada principal como essa daqui. Quando a gente fala de tamanho, de difusão e de utilidade, em termos práticos, na minha opinião, esse é um excelente equipamento, muito bom mesmo, e talvez o maior ponto fraco dele seja... Como eu já comentei antes, eu fiz vários trabalhos usando esse softbox e também fiz portfólio, chamava meus amigos para fazer foto, fazer retrato, e aí fazia um ensaio dessas pessoas usando esse kit, que me ajudou bastante a ser um pouco mais criativo. E uma coisa que eu acho muito legal que é possível de fazer com o grid é esse tipo de cenário criativo, onde tu escurece completamente o fundo e deixa o teu assunto iluminado. Isso para mim é muito legal e é uma das coisas que tu só consegue usando um grid ou algum tipo de coisa que focalize muito a luz. Tem coisas que eu acho que os vendedores não falam a respeito desse produto, mas antes disso, deixa o like se tu estiver gostando do vídeo, dá bastante trabalho fazer esse tipo de coisa, então vai ser bem interessante, eu vou ficar feliz se tu deixar o like. Beleza? Coisas que as lojas não falam. Com o tempo, nesses tipos de tripé aqui que vem no kit, tu vai apertando aquela rosca aqui e o teu tripé vai começando a criar marcas. E essas marcas vão aprofundando ali conforme tu vai apertando no mesmo lugar. Então tu vai estragando teu tripé conforme tu vai utilizando. Um outro aspecto é que essa lâmpada da Lucacell ela esquenta bastante. Então logo depois de eu acabar um trabalho, se foi algo de 1, 2 horas, eu evito pegar na lâmpada, porque pegando assim com a mão ela fica bastante quente, ela pode até queimar, mas assim, nunca deixei tempo suficiente também para queimar a minha mão. Mas ela fica muito quente, fica chato mesmo, eu prefiro até tirar o kit inteiro, o tripé junto com a lâmpada do Octabox para já ir desmontando ele enquanto a lâmpada esfria. Além disso, a gente tem a questão do tempo de montagem. Já que ele é um equipamento bastante grande, ele demora um tempo para a gente montar, deixar ligado e configurar, colocar dentro do nosso cenário. Isso exige que tu tenha um certo tempo ali com o teu cliente, não pode ser aquele cliente que quer um trabalho rápido, porque tu vai acabar sendo um pouco mais lento, especialmente no início, tanto para montar quanto para desmontar. E além disso, se tu tem qualquer outro tipo de iluminação dessas assim, por exemplo, aqui eu tô com um P200 da Luxio, e lá atrás eu tô com um bastão Q508A, fazendo a minha luz de background. Ambas luzes são responsivas a esse mesmo controle da marca Lucacell dessa lâmpada aqui, o que me faz pensar que são provavelmente algumas peças parecidas dessas fábricas chinesas, porque são tudo marcas chinesas, e aí elas ficam responsivas entre si, e o pior de tudo é que a função não é a mesma. Então se eu clicar no desligar aqui para desligar o Octabox e sem querer apontar ou estiver muito próximo do P200, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele liga um daqueles modos criativos, eu acho que é o de sirene, eu nem sei que modo é esse, quando eu aperto de desligar. Então, se eu estiver trabalhando com todas essas luzes, eu tenho que tomar bastante cuidado para onde eu aponto o controle, e para mim esse é um ponto super negativo. Beleza, então para quem que eu acho que é indicado um kit como esse? Para quem
quer economizar, especialmente, eu acho que em primeiro lugar, porque acaba sendo uma opção barata para te ter acesso a um produto de qualidade. Querendo ou não, ele tem várias limitações, mas o preço também é muito acessível comparado a outros equipamentos que vão fazer o trabalho que ele faz, se propõe a fazer. Então, na minha opinião, acaba sendo um kit custo-benefício. Agora, se tu tem grana para ir um pouco além, pegar um outro tipo de equipamento que tenha um aplicativo, por exemplo, que tenha uma montagem boa, que seja um pouco mais universal, te dê oportunidade de upgrade, que seja um pouco mais durável, inclusive, eu acho que vale a pena, mas o investimento mínimo aí gira em torno de uns R$ 1.000, porque uma tocha contínua vai custar mais ou menos uns R$ 500, e esses outros modificadores, como o Octabox de estilo Bowens, eles costumam ser um pouco mais caros. Então, a gente acaba investindo um pouco mais, mas claro, a gente vai ter um retorno também ali compatível. Então, tudo isso depende, claro, se tu está com um orçamento um pouco mais apertado, quer economizar ou quer entregar alguma coisa legal sem ter que gastar tanto, entrando dentro do custo-benefício, que é o meu caso também, foi por isso que eu adquiri esse equipamento, eu acho que vale muito a pena, acho que é um equipamento excelente. E se tu quiser ajudar o canal e me deixar muito feliz, tu pode usar o link aqui da bio, que é o meu link de afiliado, assim tu me ajuda a continuar criando vídeos como esse. Ah, ele também vai ser bem útil para quem quer fazer conteúdos para as redes sociais, para quem quer fazer conteúdo para o YouTube, gravar mais vídeos, não só para clientes, vai ajudar bastante, vai ser um modificador bem interessante. E para quem que eu acho que não é esse kit? Eu acho que ele não é para quem tem pressa, especialmente. Se tu precisa fazer um trabalho um pouco mais ágil, muita gente que usa celular, os videomakers mobile que a gente chama, eles geralmente chegam ali no lugar de trabalho com um celular e um bastão de LED e deu. Fazem a entrega deles bem rapidinho, ligam o bastão, não precisa ligar na tomada. Então, se tu não quer esse tipo de fricção, de tempo para montar, de ter espaço, de, sabe, não ser tão ágil assim, não vale a pena tu comprar esse kit, para ser sincero, ele não vai te servir. Uma outra coisa, se tu tem um orçamento bem tranquilo, se tu tá pensando em começar no audiovisual com calma, guardou um dinheiro, tem aí uma quantidade legal para comprar uma câmera, comprar de repente uma lente, um gimbal, enfim, investir num celular legal, e tu quer pegar assim o que há de melhor, ou tu quer pegar um produto assim com um bom acabamento, que vai te durar aí 5, 10 anos, ou até muito mais, dependendo de quanto tu cuide, eu acho que é o caso tu investir um pouco mais em outro tipo de iluminação. Não que essa não vai te entregar qualidade, não é bem isso, é porque com o tempo utilizando, tu vai começar a reparar alguns defeitos, igual aconteceu comigo, e aí tu vai entender que talvez tu precise de um upgrade. No meu caso, eu já comprei uma tocha Bowens na AliExpress, ela tá chegando, eu vou lançar um review aqui no canal eventualmente. Claro, vou ver se ela realmente é boa e se adequa com as minhas necessidades, mas foi algo que eu senti vontade de fazer um investimento, mesmo já tendo esse kit aqui que eu mostrei para vocês. Então, beleza, passamos pela luz Lucacell, que é interessante, é bivolt, mas esquenta bastante. Passamos pelo Octabox, que é legal, entrega uma luz boa, mas é muito grande e te exige um tempo de montagem e desmontagem. Passamos pelo tripé, que eu particularmente acho que é uma das partes mais fracas desse kit, junto com o controle remoto, apesar de ser bom e ruim, né? Tem o lado bom e negativo. E o suporte ali para a lâmpada, que, de novo, junto com o tripé, apresentam um certo problema de manipulação do equipamento, mas que pode ser contornável com um tripé de girafa. Aí tu pode me perguntar, Luiz, mas eu quero uma luz potente, sem gastar muito, que não precise montar uma estrutura tão grande e que seja de entrada para alguém mais iniciante. Aí eu acho que eu te recomendo um painel U800, para mim uma das melhores iluminações custo-benefício para começar a produzir conteúdo, criar vídeos para o YouTube, enfim, se aventurar no audiovisual. E eu tenho um review completo aqui no canal, vou deixar por aqui em algum lugar na tela. Espero te ver novamente, obrigado por vir até o final. E para quem chegou até o final, peço que tu deixe um comentário aí para eu saber que tu veio até aqui, comentando a respeito desse Octabox e o que tu achou do review. Forte abraço, até a próxima e valeu! Então aí vai uma informação bem importante que ninguém mostra. Cronômetro na tela, quanto tempo leva para desmontar esse carinha aqui. Para desligar ele, desligar a tomada também e desmontar.